No início desta semana é que a TAG aumentou o número dos voos de Luanda para Cabinda e vice-versa. Bem, a princípio, TAG estava fechado ou seja, os voos estavam impedidos durante o momento de confinamento em Angola e talvez nos meados de setembro houve o reinício dos voos, mas para Cabinda pelo menos havia apenas um voo semanal. E neste momento aumentou-se mais, talvez 2, e começaremos a ter 3 voos semanais de Cabinda para Luanda. Embora que haja um aumento aí, é uma situação que de qualquer jeito que deixa muitos cabindianos insatisfeitos, porque sabemos que Cabinda não tem nenhuma outra ligação com Angola, não sei via aérea. Bem, obviamente há outras opções que são talvez marítimas, não sei se é seguro ou não, mas conheço pouca gente que usa isso. E a outra opção é talvez entrar no território do Congo Democrático, que requer visto para fazer essa entrada e sem contar também os riscos envolvidos, porque não é uma estrada que está totalmente organizada para viagens longas. E não sei até que ponto até que ponto o governo angolano pensa nas situações que os cabindianos passam no dia a dia, porque neste momento, por exemplo, no caso de Cabinda depende muito dos países vizinhos e também do restante de Angola. Então, existindo essa barreira entre Cabinda e Luanda, não sei se tens alguma opinião a falar sobre isso. Será que os 3 voos semanais é suficiente? Será que os cabindianos estariam satisfeitos nisso? Ou tem alguma lógica de reclamações das faltas de voos para Luanda, tudo isso? Bem, a princípio o governo deveria pensar um pouco, porque, não é? Mesmo sem antes dessa pandemia, nós já temos problema de voos. Em Cabinda, eu me acredito que tinha 3 serviços da TAG por dia. Não é? Se já temos 3 serviços da TAG por dia, era insuficiente. Já era insuficiente. Agora, para meter 3 voos, né, por semana, quer dizer que não estamos ainda nem sequer a 10% com aquilo que a gente tinha, né, no passado, diariamente. Que não era suficiente. Que não era suficiente. Então, 3 voos por semana significa, eu posso resumir ainda, que era a mesma coisa que Cabinda vivia antigamente, né? Que era 3 voos, não é? Diário. Estás a ver? Então, eu digo que até agora está tudo péssimo, né? Ou está péssimo. E quanto mais coisas do gênero, né? Eu acho que o governo tem que dar uma exceção. Se não multiplicar os voos, ou multiplicaria os voos, não é? Caso não, nós ou os cabindas dependem apenas dos países vizinhos, não é? Eu diria que irei abrir essas fronteiras. Isto por quê? Porque está a matar o povo, né? Nós, nesse momento, não temos onde recorrer para comprar qualquer coisa. Estás a ver? Então, o povo está praticamente confinado. Estás a ver? O povo, neste momento, está com fio no pescoço. Então, já com as fronteiras abertas, né? Temos, pelo menos, aquela facilidade de buscar ali, buscar acolá, buscar ali, buscar acolá, sempre assim. Se é que a via de Luanda não nos favorece. Exatamente. Bem, pensando nisso também, há alguma questão, porque durante o momento que se reiniciou os voos de Luanda para Cabinda, fiz algumas pesquisazinhas no website da TAG, sem contar outras companhias como TAP, Air France, KLM, e cheguei a constatar que existia voos no momento que só existia um voo de Luanda para Cabinda em cada semana. Já existia voos diários de Luanda para Lisboa, ou seja, com algumas exceções de alguns momentos que existia um voo em cada 2 dias, mas existia voos de Luanda para Lisboa sem alguma dificuldade. No princípio de setembro, houve um momento que eu tentei verificar no website da TAG ou seja,
tipo, quantos meses antes eu tinha que fazer reserva de voo que é para conseguir garantir um voo de cabine. No princípio, nos meados de setembro, já não existia nenhum voo disponível para início de outubro. Todos os voos já estavam completamente lotados, pelo menos da classe econômica, e só existia voos da classe executiva, que custavam por aí 100 e tal mil kwanzas, 200 e tal mil kwanzas. Enquanto existia voos de Luanda para Lisboa, com uma carga semanal, talvez de 5 voos por semana, com os bilhetes, talvez aproximadamente os mesmos que custavam de Luanda para Cabinda. E até neste momento não consigo achar alguma lógica nisso. Será que os voos de Luanda para Cabinda não são rentáveis? Ou será que é mesmo falta de vontade de fazer isso? E eu percebo que, sendo uma empresa, provavelmente tem de dar prioridade em vias que seja mais rentável. Agora, a questão que surge neste momento, será que voos de Luanda para Cabinda são rentáveis ou não? Se fossem, obviamente que não teria alguma lógica de existir carência de voos. Agora, não sei se tens alguma opinião sobre isso, tens algum ponto a acrescentar sobre isso? Eu diria o seguinte, não é? Se são rentáveis ou não são rentáveis, né? Isto acaba o governo. Por quê? Vamos ver se não tem uma outra entreligação, não é? Para o povo de Cabinda, para Luanda, né? Então, se é que não existe uma outra interligação para o género, o que o governo tem que fazer? Tem que procurar mecanismo de haver uma ligação entre esses dois. Então, se é que o preço do voo de Angola ou de Luanda para Portugal vai custar 150 mil kwanzas, não é? E tem preço de avião de Luanda para Cabinda a 150 mil kwanzas. É brincadeira. Bem, só para corrigir, para voos executivos. Obviamente, para voos econômicos estão por aí 20 e tal, para 30 mil. Mesmo para voos executivos. Não há nada de especial na classe executiva da TAG. Porque eu já viajei na classe executiva da TAG, não há nada de especial. Ok. Estás a perceber? Então, não faz sentido. Então, se é que na realidade, né, o governo, conforme se diz, de Cabinda ao Cunene, né, o que tem que haver? Tem que haver uma ligação. Ok. Tem que haver uma ligação. Temos que ver o lado mais que temos que favorecer mais. Estás a perceber? Então, se eu não consigo, se eu tiver que vir para Luanda, né, se não for de avião, não tem outro meio, se não for de barco. E não existe nenhum transporte marítimo, né, de Cabinda para Luanda, se não for de chata. Ok. Estás a ver? Se não for de chata, então não faz sentido. Ok, obviamente. Não faz sentido. Obviamente, falando dos transportes também, acho que durante este mês, o mês passado, provavelmente meses passados, houve alguma informação que vai haver algum meio de ligação de Cabinda, Soio e Soio-Luanda, que provavelmente será um meio marítimo que provavelmente haverá alguns barcos semanais ou diários a fazerem esse trajeto. Será que é um projeto em que podemos contar, podemos ter alguma expectativa nisso? Podemos olhar nisso como uma forma de acudir nossas dificuldades ou é apenas mais uma conversa como ficou a ponte de Cabinda para Zaire? Eu diria que isso é uma conversa para boi dormir. Ok. Estás a perceber? É uma conversa para boi dormir. Porque coisas do gênero não são de hoje. Né? Não são de hoje. São coisas que já se vinha há bastante tempo. São coisas que já se vinha há bastante tempo. Porque não, vamos criar aquilo, vamos fazer aquilo, vamos criar aquilo. Até hoje nada e nunca existiu. Estás a ver? Então praticamente vamos dizer que essa é uma conversa para boi dormir. Okay. Eu não creio e não acho que isso haverá hoje e nem amanhã. Se houver,
Se houver, pode trabalhar apenas um mês, né? Porque isso é assim que acontece. Um mês, depois de um mês, tudo volta novamente com água de bacalhau. Ok. Yeah. E, além disso, falando também dos transportes de Cabinda, bem, eu me lembro no passado, houve momentos que existiam mais empresas aéreas a oferecerem serviço de transporte. Já tivemos, talvez, em alguns anos, algumas empresas como, talvez, Fly 500, alguma coisa. Em alguns anos, talvez já tenha a Sonair também, que em alguns momentos faz esse trajeto, a Airjet, mas o que acontece é que essas empresas só funcionam a um curto prazo. Depois de um tempo desistem, depois de algum momento param. Até neste momento não conseguimos achar o motivo principal, porque obviamente da rentabilidade acho que não é problema, como o Félix Gomes mencionou aí, que o aeroporto de Cabinda é o segundo mais movimentado, mesmo não sendo um aeroporto internacional. E será que há algumas complicações, por exemplo, algumas barreiras que o governo põe para uma empresa privada, para uma companhia aérea privada operar para operar nesse trajeto, e apenas uma sorte que os cabinhanos têm? Eu não diria má sorte. Não é má sorte, não. Eu digo que isso tem a ver com o governo, são políticas do governo, não é? Eu vou dar um exemplo, né? Cabinda não ia ser tão grande, né? Cabinda tem um porto que não podemos dizer não, não sei se aquilo é porto ou como é que é, não sei. Não tem como definir. Mas tem um porto. Mas tem um porto que é a Doca do Malongo, né? Eu já trabalhei na Doca do Malongo durante 3 anos, né? E eu te digo que é o segundo porto mais movimentado a nível do mundo. É o segundo porto que mais faz descarga e carregamento a nível do mundo. A nível do mundo? Isso é a nível do mundo. Isso é as pesquisas da Chevron. Por quê? Nesse mesmo porto, né? Nesse mesmo porto, diariamente, carrega-se e descarrega-se milhões e milhões de artigos. Muita gente não acredita, né? Porque muita gente nunca viu o que acontece naquele porto. Para quem trabalha lá, ou para quem já trabalhou lá, está me acompanhando, que sabe disso, né? Já tivemos várias reuniões com o pessoal da Chevron, pessoal que vem de outros países, já tivemos várias reuniões do género e afirmarem coisas do género. Porque tem sempre estatísticas, né? Então, imaginemos se aquele porto faz uma movimentação que você não imagina, né? Eu já trabalhei em várias vezes, em uma noite a gente poderia fazer mais de 300 ou 500 carregamentos, né? E mais de 1000 descargas. Estás a perceber? Isto posso dizer, das 19h45 até pelo menos 22 horas. Estás a perceber? Então, é um porto muito, muito movimentado. Estás a perceber? Então, eu diria que é como se fosse o aeroporto, né, de Cabinda. O aeroporto de Cabinda é um aeroporto muito, muito movimentado. Se até que meter, né, 5 voos diariamente em Cabinda, ter sempre clientes. Não vais ver que vai reduzir. Porque já havia, imagina se a TAG tinha serviço 3 vezes por dia. Havia Airjet, havia, podemos dizer, a Fly 504 ou 540, né? Havia a Sonair, né? E ainda havia de vez em quando a Hélio Malongo que ajudava, coisas do género. Estás a ver quantos voos por dia? Havia Kikango. Então, tínhamos mais, ou podemos dizer, mais de 6 ou 8 serviços diariamente, né? Mas mesmo assim, tínhamos carência. Estás a ver? Mesmo assim, tínhamos carência. Agora, imaginemos, hoje que só temos 3 serviços durante a semana. Percebes? Então, é para ver que não é questão de lucros,
mas eu diria que é má fé. Porque conforme estava a ver, né, há um mês ou 2 meses, um mês atrás, quando havia voos humanitários, buscando pessoas para outros países, mas nenhum voo saiu de Luanda para Cabinda. Muito sinceramente. Agora, vamos refletir um bocadinho. Onde é que está o humanismo? Bem, falando nisso, acho que isso até chocou-me bastante. Eu estando aqui... Onde está o humanismo? Eu tive alguém que dormiu no aeroporto mais de uma semana. Houve alguém, uma senhora que deu parto no aeroporto. Estás a ver? Então, tudo isso faz todos os dias. Havia voos humanitários saindo de outros países para Angola. Cabinda 45 minutos, né? 45 minutos, mas não havia nenhum simples voo. Então, agora, o que você vai me dizer acerca disso? É falta de interesse na parte do governo. Então, isso quer dizer, se lixem, olha que sabem. Ou vão ou não vão, estão nem aí. E só veio ver uma reação. Depois de muita gente estar ali mal, pessoas morreram, pessoas desmaiaram. Só agora o governo interviu. Mas nós em Cabinda temos um governador. O que esse governador fez? Lavou as mãos. Nada aconteceria. Ouvi dizer em algumas publicações que mandou talvez comida, mandou dinheiro para comprarem alguma alimentação no aeroporto, algo assim do gênero. Não sei se é verdade ou não, mas vi uma publicação do gênero em algum lugar. Eu descarto isso, né? Mesmo que tiver mandado dinheiro, né, para alimentação, o pessoal está no aeroporto, dorme onde? Na rua. Bem, muitos deles dormiam mesmo lá na rua. Sim. Então, onde é que está o pensamento do governador neste ponto? Ou talvez o povo não exigia muito, porque essa situação acontecia, mas pouca gente se manifestava disso, pouca gente falava sobre isso. Algumas pessoas, obviamente, postavam isso. Não. Então, os voos humanitários que faziam para, vamos dizer, de Lisboa, iam para Cuba, o povo manifestava? Iam buscar membros do governo, geralmente, ou familiares, ou algo assim do gênero. Porque... Esse é o problema. Se o filho do governador da Cabinda, o Marcos Nhongo, como é que é? Se estivesse em Luanda, haveria voo. Se o filho de João Lourenço estivesse em Cabinda, ou alguns deputados tivessem filhos em Cabinda que passavam para Luanda, haveria voo. Estás a perceber? Então, só não houve isto porque má fé. Isso é que acontece. Estás a ver? Porque é a mesma coisa que, vamos dizer, né? Conforme vi um vídeo a rolar nas redes sociais, no Facebook, do Salu Gonçalves. Não é? Ainda vivemos naquele mundo que sabes quem eu sou. Temos prioridade. Ok. Estás a ver? Filho do fulano, não mexe. E isto é que estraga até hoje. Ok. Então isso é que está a acontecer até agora, a questão dos voos. Então isso, para mim, é um descarto, né? Essa coisa, porque não, 3 voos por semana, 3 voos por semana, não sei o quê. Para mim isso é conversa para boi dormir. Ok. Bem, aí temos algum comentário. Temos aí algum comentário de Félix Gomes que diz que se a Inana baixar as taxas aeroportuárias, tenho a certeza que haverá muitas empresas privadas a voarem em Cabinda. Bem, obviamente que sou da mesma opinião, porque a questão é qual? Muitas das empresas que operam em Cabinda, pelo menos o caso da TAG, acredito que os preços são subsidiados, e para uma empresa privada operar com aqueles preços de voo, por exemplo, de 19 mil kwanzas, atendendo o custo ou os preços das divisas, seria um pouquinho difícil para elas. Então, acredito que os custos também que a Inana cobra para empresas operarem aí
chega a um ponto a não serem rentáveis. Agora, não sei se concordas comigo, se é possível, por exemplo, em vez de baixar os preços de bilhetes, porque acredito que os preços de bilhetes para a cabine não são tão caros assim, mas será que seria melhor aumentar um pouquinho os preços e aumentar os voos semanais? Por exemplo, em vez de apenas 3 voos, aumentemos talvez uns 2 voos adicionais, mas os preços de bilhete aumentam um pouquinho mais. Bem, a princípio eu diria, quanto é que era o preço do bilhete do voo? Nos anos 2000 e, podemos dizer, e 10 para trás. Em volta de 10 mil kwanzas, 11, que era em volta 100 de 10 dólares. mil kwanzas, Era 100 dólares. Porque a TAG vendia o bilhete em dólares. 100 dólares. Em dólares, 100 dólares. Uhum. Sim, era 100 dólares. Havia clientes ou não havia? Havia clientes. Então, Havia. a questão... Havia e muitos clientes. Muitos clientes. Uhum. Estás a ver? Havia muitos clientes. A questão também, não vamos pegar o pressário, não é? Que vamos meter o pressário de um avião de cabina para Luanda a 50 mil kwanzas. Uhum. Quanto é que um funcionário ganha da função pública para meter o pressário de avião a 50 mil kwanzas? Estás a ver? Sim. Esse é o maior problema. Então, eu não vou meter o pressário da cabina para Luanda a 50 mil kwanzas, enquanto que ainda tem alguém a ganhar a 30 mil kwanzas. Estás a ver? Então, isso quer dizer que essa pessoa que está em cabina para ir para Luanda deverá que trabalhar, podemos dizer, quase 5 meses ou 6 meses, né? Posso até dizer 1 ano, para ter uma acumulação de 10 mil kwanzas por mês, 10 mil kwanzas por mês, para que ele tenha dinheiro de vai e vem para Luanda. Estás a ver? Sim. Antes de metermos que ao avaliarmos o preço dos voos, temos que ver o modo de vida ou como é que o povo está a viver, né? Se o povo já está a viver mal, né? Tem um salário de miséria, né? Então, se para comprar a comida ou para buscar as coisas é preciso um avião, né? Então, por que é que eu vou meter aquilo? Ok, quando é assim, fecha os aviões, nos abrem as fronteiras. Obviamente. Estás a perceber? Mete as fronteiras a rolar. Porque o povo vivia bem, buscava comida nos congos, nós éramos felizes. É a mesma coisa que... Vou só aqui dizer uma coisa, não é? Dessa coisa de veículos. Né? Isso está fora do tema, mas vou dizer um bocadinho porque tem a ver também com meio de transporte. Ok. Não é? Vamos analisar, hoje em dia, para comprar um carro em cabina, é preciso muita volta. Né? Nada se produz em Angola. Não produz ou não fabrica caro. Né? Mas ainda temos aquele luxo de querer dizer que não podemos receber um carro que foi fabricado em 1990. Estás a ver? Ou um carro que foi fabricado no ano 2000. Que até nos países mais desenvolvidos usam. Mas temos países mais desenvolvidos, como a França, a Alemanha, fabriquem. Mas ainda entra caro de 1980. Vindo de outros países. Sim. Estás a ver? Ainda vem carros de 1970. Vindo de outros países. Então, qual é o luxo? Somente a povo de cabine. Acho que tem algum problema com o microfone. Tenta só... agora conseguimos ouvir. Conforme eu dizia, né? Tem ainda países que estão aflitos, que estão aflitos, que recebem esses carros. Estás a ver? Mas esses países fabriquem. Estás a ver? E agora? Eu diria que esses mesmos deputados estão no Parlamento, vão a isso, que é para quando dizem para quem aprova isso, levante as mãos, sim senhora, já está.
seria um debate, né? Que tinha que ter uma exceção para o povo de Cabinda, né? Porque nós dependemos dos 2 Congos para termos um carro, né? Para termos um carro dependemos dos 2 Congos. Para pegar um carro de Luanda para Cabinda é muita volta, temos que passar nos Congos. Estás a ver? Então, existe muita coisa, tá vendo? Muita volta que existe. Então, eu diria que o governo, não quer, né? Não quer beber um povo. Ou não quer beber aquele povo. Estás a ver? Porque, na verdade, se quisesse beber aquele povo, ou esse povo, né? Esse mesmo povo teria, posso dizer, uma decisão própria, né? Quero comprar um carro, vou à Ponta Negra, compro um carro, faço entrar. Estás a ver? E eu diria que em Cabinda, para alguém comprar um carro novinho em folha, né? Para trazer em Cabinda, é difícil. Porque primeiro já mamas nos impostos, já mamas bem de porcaria, muita coisa que não tem nada a ver. Estás a ver? Então, não é fácil viver e lidar em Cabinda. Então, tinha que ter uma exceção, pelo menos para Cabinda. Estás a ver? Esse seria mais um debate que se poderia levar até no parlamento. E os nossos deputados de Cabinda, acho que também isso é um pouquinho fora. Os nossos deputados de Cabinda, será que levam esses assuntos lá? Até neste momento, talvez só tenha ouvido 2 que falam lá. Talvez um da UNITA e da Casa Céu. O restante não sei se falam sobre esses problemas ou pintam tudo cor de rosas. Bem, eu diria que quanto à questão da Cabinda no parlamento, não é? Os deputados como lá estão o Raul Danda ou outra coisa, como é que é? Estou a esquecer o nome dele. E temos o Raul Tati. Raul Tati, sim. O Raul Tati, eu respeito muito o Raul Tati, porque eu conheço quem é o Raul Tati, né? Respeito. Agora, quanto ao Raul Danda e o outro que é da Casa 6, esquece o nome dele. Também não aí também temos um comentário do Ivaba Pedro, que também diz que problemas não é baixar as taxas aeroportuárias, mas sim haver políticas sérias que funcionam, política que põe a província a funcionar. É só isso, nós não precisamos benevolência do governo, apenas políticas funcionais. Até um certo ponto eu concordo com ele. Sim. Obviamente que as pessoas não precisam. Obviamente que no caso de Cabinda é necessário algumas ajudas. É injusto, por exemplo, dizer que não vou para Cabinda, está a custar isso, para uma outra província está mais caro. Obviamente que para uma outra província as pessoas têm N formas de se locomoverem. Para quem quer ir para Benguela, tem voos, tem trens, tem veículos, tem autocarros, e acho que ir para Benguela não é um problema. Eu posso ir para Cabinda, a pessoa não tem opção. Existe uma única opção, ou tens de escolher isso, ou tens de se deitar no oceano. Então, acho que dizer que as pessoas não necessitam de ajuda do governo, ou apenas políticas funcionais, na verdade, no caso de Cabinda, é necessário envolvimento de ajudas, porque eu acredito que para uma empresa operar de Luanda para Cabinda, aplicando o preço que o governo requer que as empresas aplicam, não é assim tão fácil. Por exemplo, para TAGs, a 9 mil kwanzas de Luanda para Cabinda, bem, se TAG fosse uma empresa privada, acredito que seria difícil, mas sendo que é uma empresa que é subsidiada pelo governo, acho que tem toda a obrigação de criar condições para isso. Não estamos a falar de uma província que tem outras formas de se locomover, mas é Cabinda, onde a maior parte das riquezas de Angola vem, onde as pessoas não têm outras opções a não ser ir para Luanda ou os Congos. Então, acho que é injusto dizer que as pessoas não necessitam de benevolência do governo.
Não sei se tem Senhora, algum... por isso é que eu disse que o governo tem que ver este lado, não é? Ou ele tem que, praticamente, né, dar uma exceção. Estás a ver? Tem que dar uma exceção. Porque se não houver uma exceção, ou você aumenta o salário dos funcionários. Essa coisa, essa política, é duas decisões. Ou haja uma exceção, eu aumento o salário dos funcionários. Que a pessoa, qualquer um, sabe que não, que eu tenho capacidade de comprar um bilhete de avião para viajar. Ok. Estás a ver? E se não houver, então tem que haver uma exceção. Ok, percebo. Tem que haver uma exceção. Sim. Bem, falamos dos voos da TAG, ou dos transportes. Acho que temos aqui mais um outro tema que acho que é importante falarmos aqui algumas coisas, por exemplo. Bem, aqui